Olá, pessoal, sejam aí bem-vindos de volta, né? Dando continuidade aqui ao nosso estudo de véspera para o 35º exame da OAB. Agora vamos estudar a disciplina Direito da Criança e do Adolescente, uma disciplina que possui um número menor de questões, né? Com uma menor incidência no exame da OAB, mas nós sabemos que agora qualquer ponto ali é de extrema relevância, né? Qualquer ponto é de extrema relevância e nós vamos em busca de todos os pontos possíveis aí para a sua prova amanhã, ok? Então, sem mais delongas aqui, vamos ao slide para estudar aí alguns pontos que eu preparei para vocês, que eu separei para vocês dessa disciplina aí, que não possui tanta incidência no seu exame da OAB, né? Um pequeno número de questões, mesmo sabendo que todas as questões são de extrema relevância, mas é uma disciplina aí que é uma disciplina muito importante para o dia a dia do operador do direito, né? Uma disciplina que exige do operador do direito uma sensibilidade muito interessante, né? Então, vamos estudar aqui, mas vamos nos ater ao foco deste nosso momento, que é a sua aprovação no exame da OAB, ok? E antes de adentrar em qualquer ponto aqui, nós temos que ter uma classificação, alguns conceitos muito claros, né? E quais conceitos são estes? São os conceitos de A, criança, e B, adolescente. Pessoal, não podemos errar isso em prova. Não podemos errar isso em prova, ok? Para fins do Estatuto da OAB, quem é criança e quem é adolescente? Meus amigos, criança é a pessoa com até 12 anos incompletos. Até 12 anos de idade incompletos. Então, aquele que fez 12 anos de idade, ele é criança ou é adolescente? Ele é adolescente, porque criança é aquele com até 12 anos de idade incompletos. Então, até aquele com 11 anos, 11 meses e 30 dias, né? É criança. Completou 12 anos, já passa a ser tratado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como adolescente. E quem é o adolescente? Adolescente é a pessoa entre 12 anos e 18 anos. É isso aí, ó. Criança e adolescente. Por que é importante termos em mente estes conceitos? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente confere tratamento jurídico similar, porém diferenciado para cada um destes sujeitos, né? Criança possui um regramento jurídico, é tratado de determinada forma pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e o adolescente já possui um outro tratamento jurídico ali dentro do nosso Estatuto. Tratamentos jurídicos estes que levam em consideração, né, a especial condição de pessoa em desenvolvimento, né, a maturidade e o próprio momento de desenvolvimento que possui essas pessoas, ok? Então, ponto relevante aqui, criança, pessoas com até 12 anos de idade incompletos, 12 anos de idade incompletos, criança. Entre 12 e 18 anos, adolescentes, ok? Estes são os dois conceitos que nós não podemos confundir aí no exame da OAB que tem amanhã, ok? Superado estes conceitos aqui, vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, né? Que é de extrema relevância, que é o ponto mais cobrado, né? Mais cobrado ali no exame da OAB, né? A partir de um levantamento estatístico, a gente pode conferir isso, que é o tema 2, né? Tema 2 aqui, ó. Colocação em família substituta.
colocação em família substituta, né? Colocação em família substituta. Meus amigos, a colocação em família substituta é uma das principais medidas adotadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uma das medidas aí que possuem grande relevância, né, aí para o Estatuto da OAB, e em especial porque ela dá um cumprimento, né, essas medidas de colocação em família substituta, dão cumprimento ali aos princípios da prioridade absoluta do interesse da criança e do adolescente e também do melhor interesse da criança e do adolescente. Dois princípios que são verdadeiros direcionamentos para toda a matéria do direito da criança e do adolescente. Quais sejam, então? Prioridade absoluta, princípio da prioridade absoluta, princípio de natureza constitucional, né? E também um princípio muito utilizado também pela jurisprudência, né? STJ, Supremo Tribunal Federal, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Professor, mas por que o senhor está fazendo referência a estes princípios aqui neste momento? Meus amigos, a colocação em família substituta, né, é um instituto voltado a dar cumprimento a estes princípios, ao princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente e ao princípio do melhor interesse, né, da criança e do adolescente. Ou seja, a colocação em família substituta se faz no legítimo interesse da criança e do adolescente, e não tão somente no interesse daquela família em que a criança está sendo colocada. O principal sujeito de direitos aqui é a criança e o adolescente. Toda a política é voltada para a criança e para o adolescente, e não para os demais atores envolvidos aqui na situação. Os interesses dos demais atores envolvidos na complexa relação familiar que existe, são interesses que são levados em consideração, porém, a prioridade absoluta será dos interesses da criança e do adolescente. Toda a política formulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela foi pensada para dar cumprimento ao melhor interesse da criança e do adolescente, ok? E, feita essa introdução, né, para compreensão de família substituta, nós devemos compreender os conceitos de família adotados de forma expressa ali pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Se existe família substituta, se família substituta é uma modalidade de família, quais são as outras modalidades de família que o Estatuto faz referência, né? No Estatuto, nós temos, de forma ampla, 3 modalidades de família. Família natural, a família extensa ou ampliada, e a família substituta. Família natural, família extensa ou ampliada e família substituta. Vamos compreender esses conceitos aqui adotados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é família natural para o nosso Estatuto? Família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, né? Pelos pais ou qualquer deles, por ambos os pais ou só por um deles, né? Pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, pelos pais e descendentes. Este é o conceito de família natural adotado pelo regramento jurídico do Estatuto da Criança e do Adolescente. Família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, né? Os dois juntos, ou um ou outro, né? Pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, ok? E a família extensa, né? Família extensa ou ampliada é a unidade que vai para além
dos pais e os filhos, né? Ou a unidade do casal. Então, a família extensa ou ampliada vai para além da unidade formada entre pais e os filhos, né? E a unidade do casal. A família extensa ou ampliada, ela é formada por parentes próximos com os quais a criança mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, família extensa ou ampliada, ela é formada pela criança ou adolescente, né? Pela criança ou adolescente, mais parentes próximos com quem a criança ou adolescente mantém, né? Com quem ela convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. O Estatuto utiliza um conceito aberto, parentes próximos, né? Parentes próximos. Quem são os parentes próximos? Vai depender do caso concreto, né? Porque aqui nós estamos lidando com o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, compreender-se-á como parentes próximos, né? Aqueles parentes com o qual a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, né? Notem o Estatuto da Criança e do Adolescente dando uma grande relevância aí ao princípio da afetividade, né? A afetividade utilizada como um dos principais critérios para a definição do conceito de família extensa ou ampliada, né? E a família substituta? Família substituta é aquela que é composta, aquela que ocorre, né, a partir da guarda, da tutela ou da adoção. Guarda, tutela ou adoção, ok? Este é o conceito de família substituta, aquela que se dá a partir da guarda, da tutela ou da adoção. A colocação em família substituta, portanto, ocorre por meio da guarda, da tutela e da adoção. E adoção, vamos falar de adoção, então. Adoção, meus amigos, ela é uma modalidade, né? Adoção. Quiser, pode abrir aí o item 2.1, adoção, né? A adoção, ela é uma modalidade excepcional e irrevogável, de colocação em família substituta. Então, a adoção é uma modalidade excepcional e irrevogável de colocação em família substituta. E por que excepcional? Porque é uma modalidade excepcional. Pessoal, porque a criação da criança e do adolescente deve se dar preferencialmente no âmbito da família natural, Se não for possível a criança e o adolescente serem criados ali no âmbito da família natural, parte então para família extensa ou ampliada. Então a criança ela deve ser criada no âmbito ali da sua família natural preferencialmente, e na falta da família natural pela família extensa ou ampliada, que são aquelas pessoas com o qual a criança possui vínculo de afinidade e afetividade que são parentes, né? Então são os parentes da criança e do adolescente com os quais eles possuam vínculo, convivam e que possuam vínculos de afetividade e afinidade. E a criança deve ser criada preferencialmente, no âmbito da sua família natural ou de sua família extensa ou ampliada. E apenas de forma excepcional, apenas no último caso, é que se colocará a criança ali em uma família substituta, seja por meio de guarda, tutela e adoção. E dentro dessa colocação em família substituta, a adoção é a medida mais excepcional, né? É mais excepcional, sendo inclusive uma medida de natureza irrevogável, ok? Então, vamos lá, item 2.1, adoção. Conceito. Adoção, meus amigos, é a modalidade de colocação em família substituta, né? A modalidade de colocação em família substituta, por meio do qual se desfaz o vínculo anterior da criança, né? Se desfaz o vínculo anterior da criança e adolescente com a sua família anterior, com a sua família biológica, e se constitui um novo vínculo.
Então, se desfaz um vínculo anterior e se constitui um novo vínculo, passando os adotantes a possuir o status jurídicos de pais, né, e o adotado o status jurídico de filho. Então, a adoção é uma modalidade de colocação em família substituta, né, excepcionalíssima e irrevogável, né, no qual se desfaz o vínculo da criança e adolescente com a sua família biológica e se constitui um novo vínculo, né, sendo que os adotantes passam a ter o status jurídicos de pais e o adotado o status jurídico de filho, né? Mas aqui um ponto de muita atenção. Nós falamos que a adoção tem um caráter constitutivo negativo e um caráter constitutivo positivo, né? O negativo, ela desfaz um vínculo da família anterior e o constitutivo, né, ela forma um novo vínculo. Mas, mesmo em relação à família anterior, um único vínculo é mantido, né, que são os impedimentos matrimoniais. Ou seja, significa dizer que os impedimentos matrimoniais com a família biológica, eles permanecem, ainda que a criança ou adolescente seja adotado por uma outra família, ok? Então, os impedimentos matrimoniais, eles subsistem. São os únicos vínculos que subsistem, os impedimentos matrimoniais. Todos os outros são desconstituídos, né, para a constituição de um novo vínculo da criança ou adolescente com a família que lhe está adotando, ok? E feito a análise destes conceitos aqui, importante é a classificação, né? Classificação da adoção, né? Classificação da adoção. Pessoal, quanto à adoção aqui, nós temos que compreender que toda a adoção gera os mesmos efeitos, né? Que é o desfazimento do vínculo anterior e a constituição de um novo vínculo, né? Com a manutenção apenas dos impedimentos matrimoniais com a família biológica. Estes são os efeitos da adoção. Porém, né, ainda que todas as espécies de adoção possuam o mesmo efeito, a adoção ela pode ser classificada a partir das características dos adotantes. Então aqui nós vamos analisar uma classificação realizada a partir das características dos adotantes, né? E a primeira classificação aí que nós fazemos referência é a adoção conjunta ou bilateral. Adoção conjunta ou bilateral, né, que é aquela hipótese, né, na qual um casal, né, formado, um casal que é casado, né, ou convive em união estável, né, ele se apresenta como postulante da adoção de uma criança ou de um adolescente, né, com o qual nenhum dos dois possui vínculo anterior. Então, a adoção conjunta, né, ou bilateral, adoção conjunta ou bilateral é aquela adoção no qual um casal que convive em união estável ou é casado, convive em união estável ou é casado, né, se apresenta como postulante à adoção de uma criança ou de um adolescente com o qual nenhum dos dois possui qualquer vínculo. Esta é a adoção conjunta ou bilateral. Mas nós também temos a adoção unilateral. Adoção unilateral, né, que é aquela adoção no qual um adotante, né, no qual um cônjuge, né, melhor dizendo, na qual um cônjuge ou companheiro adota o filho do outro, né, no qual um cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. Imagine um casal que conviva em união estável e uma das partes, né, um destes integrantes do casal possui um filho de um relacionamento anterior, né? Mas esse filho é criado por aquele com quem ele vive em união estável, né? Então, o companheiro decide, então, adotar o filho da outra companheira ou do outro companheiro, né? Então, imagine a situação: A e B convivem em união estável e B possui C, né? Que é filho de B com D,
ok? Mas D sequer aí possui qualquer contato com C. Então, A, no nosso caso concreto, decide adotar C. Decide adotar C, né? Então, A, né? A, que é um cônjuge ou companheiro, adota o filho do seu cônjuge ou do seu companheiro, né? Nessa hipótese, meus amigos, subsiste o vínculo de filiação, né, entre o adotado e o cônjuge ou companheiro do adotante. Então, aqui, se A está adotando o filho de B com C, subsiste o vínculo de B com C. Este vínculo subsiste. Rompe-se apenas o vínculo de C com D, ok? E cria-se um vínculo de A com C. Essa é a adoção unilateral, né? É uma adoção que é permitida aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos também a adoção póstuma. A adoção póstuma, né? É possível, pessoal, que a adoção ela seja realizada, né? Seja levada a efeito, ainda que o adotante venha a falecer no curso do procedimento, né? Então, é possível que a adoção seja levada a efeito, ainda que o adotante, né, aquele que pretende adotar, venha a falecer no curso do procedimento. E quais são os requisitos estabelecidos no Estatuto para tanto, né? Que tenha se iniciado o procedimento, que o pretenso adotante, né, tenha manifestado uma inequívoca vontade em adotar, inequívoca vontade, né, e que que o seu falecimento se dê antes de que a sentença seja prolatada. Então, inicia o procedimento, o pretenso adotante manifesta a inequívoca vontade de adotar, porém vem falecer antes da sentença ser prolatada. Essa adoção pode ser levada a efeito, ok, pessoal? Ela pode ser levada a efeito, inclusive com expressa previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente nesse sentido. Temos também a adoção intuito personae, que é aquela adoção no qual os pais biológicos, né, eles influenciam diretamente na escolha da família substituta. Então, na adoção intuito personae, os pais, né, eles influenciam direto na escolha da família substituta. Essa modalidade de adoção, ela não está regulamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não possui uma regulamentação legal e há uma grande divergência no Brasil acerca da sua regularidade ou não, né? A doutrina e a jurisprudência discutem, né, muito sobre a validade ou não dessa modalidade de adoção, ok? E por fim, nós temos a adoção internacional. Pessoal, a adoção internacional, né, é aquela adoção na qual os postulantes eles são domiciliados fora do Brasil. Então, é aquela adoção na qual os postulantes são domiciliados fora do Brasil, independentemente da nacionalidade brasileira ou estrangeira dos postulantes. O critério que se leva em consideração é aonde são domiciliados os postulantes. Então, a adoção internacional é aquela em que os postulantes são domiciliados fora do Brasil. E a adoção internacional, pessoal, é a adoção mais excepcional. Primeiro, você busca manter a criança dentro do território nacional. Apenas a criança ou o adolescente, né, que estão sendo adotados. Apenas na impossibilidade da realização da adoção nacional é que se parte para a adoção internacional, que é aquela na qual os postulantes são domiciliados fora do Brasil. E notem que o critério utilizado para classificar a adoção como internacional ou nacional não é a nacionalidade dos pretensos postulantes, mas sim o local do seu domicílio, né? Então, a adoção realizada por brasileiro residente fora do Brasil, então, brasileiro residente fora do Brasil, uma adoção internacional. Agora, uma adoção realizada por estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil, o domicílio definitivo é uma adoção nacional,
ok? E notem para essa diferenciação, tendo em vista que o regramento jurídico para adoção internacional é completamente diverso do regramento jurídico da adoção nacional, ok? Pessoal, finalizamos aqui os pontos que eu tinha separado em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Desejo a vocês aí que continuem com um ótimo estudo durante todo esse dia e amanhã muita tranquilidade no momento de realização da prova, ok? Bons estudos aí para vocês e, se Deus quiser, né, esperamos vocês no nosso curso preparatório para a segunda fase do exame da OAB, ok? Boa sorte, que a sorte é o preparo, é o encontro do preparo com a oportunidade, né? E vocês estão se preparando, né? Vocês estão dando o seu melhor, estão se preparando e com certeza o resultado positivo virá, ok? Aguardamos vocês aí no nosso curso preparatório para a segunda fase do exame da OAB. Até lá!